Olá, seja muito bem-vindo ao episódio do podcast Home Point. Estou aqui com a minha host, a minha preferida, Ana Costa. E hoje, dona Ana Costa, vamos trazer um episódio diferente. Sim, esse episódio, o 15º episódio, nós resolvemos trazer os bastidores do nosso dia a dia. A gente desmistificar o consórcio. Por quê? Porque, gente, tem muita coisa que não faz sentido nenhum, tem muita coisa que faz sentido sim, e tem uma pergunta que a maioria das pessoas fazem, né? Consórcio. É o quê? É planejamento? É investimento? E agora? Então, esse episódio vai ser o consórcio sem enrolação, direto na veia. Para você que está aí considerando, né, fazer um consórcio, não faz ainda. Assiste esse episódio, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai tirar suas dúvidas E para você vai seguir. fazer com a gente, é É claro, claro. né? Roda a vinheta! Eles têm dúvida que muitas são dúvidas simples, né? E outras são mais técnicas, às vezes até mais complexas, que para uma pessoa que não está envolvido no dia a dia ali da negociação, ela realmente não sabe. Então, esse é o nosso papel, trazer clareza para essas pessoas, para o nosso público e mostrar que existe um caminho a ser percorrido, um método. Então, uma pergunta aqui que eu separei e trouxe aqui para a nossa abertura é: consórcio demora demais? Porque muitas pessoas, né, dizem, né, consórcio demora. O que a gente pode falar para o nosso público em relação a esse tópico? Eu sempre uso uma palavra que é depende. O Depende. que é a demora, Em né? relação ao quê, né? Relação ao quê? E principalmente porque a gente tem que ter muito, assim, clareza, clarificado na nossa mente o que é o conceito do consórcio. O conceito do consórcio é você ter recursos pequenos para você alcançar recursos que você não teria se você não entrasse no consórcio, por exemplo, né? Exato. Que é a questão e é toda a base da alavancagem patrimonial ou financeira. Então, pensando nisso, se eu estou pagando parcelas pequenas para acessar daqui a algum tempo um recurso considerável, eu vou ter essa finalidade muito assim alinhada com o meu objetivo e Uhum, vou trabalhar isso na linha do tempo. uhum. Por exemplo, quando a gente fala de sorteio, que você não deu absolutamente nada de recursos para você ter acesso a esse dinheiro, é factível você esperar 3 anos para você ter acesso a 600 mil reais? Para mim, é super factível, Claro. porque em 3 anos eu jamais juntaria 600 mil reais. Não tem nem como, a não ser que a pessoa faça grandes aportes Sim, mensalmente, ou que né? seja um nicho diferenciado de empresário, que tem uma receita considerável mensal. Só que a gente sabe, gente, que essa é uma fatia da nossa sociedade muito pequena. Uhum, Então, por isso que eu sempre respondo com depende em relação ao quê? Agora, se você não tem essa disponibilidade de você esperar, seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, aqui na nossa operação, gente, a gente, assim, deixa muito, assim, alinhado a questão de tempo, porque junto com o tempo também tem alguns fatores de responsabilidade. Tem alguns clientes que pagam rigorosamente em dia suas parcelas. uhum, Ah, e o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Quando a gente paga a parcela, a gente está elegível para ser sorteado. uhum. Você não pagou sua parcela, você automaticamente você deixa de participar. E sabe aquela lei de Murphy que fala, né? O É, dia que você não faz algo, vai acontecer com é, você. E é o que acontece em uhum, muitos dos casos. é. Porque às vezes tem clientes que levam 6 anos, 7 anos, 8 anos e não são contemplados. É porque nesse período todo, Atrasou muitas parcelas, né? isso, Deixou de por pagar. alguns períodos, ele É. deixou de pagar. E às A vezes, contemplação sai, e ele não você, fica sabendo. vendo, e você
E a vida E a segue. vida segue, entendeu? Agora, os clientes que eles têm essa consciência, eles pagam certinho, consequentemente, eles vão ser contemplados. Qual o prazo que a gente vê? Até 5 anos, gente. Até 5 anos é um prazo factível, né? A gente tem experiências de cliente que foi em 1 mês, tem clientes que foram em 1 ano. Nós já fomos em 2 anos, 1 ano e 9 meses. Agora, recentemente, ontem, dia 21 de Vamos junho, falar isso ali na frente, né? Não adianta, não dá não vou spoiler. adiantar, mas também fomos 3 anos. É. Então, esse é um fator. Agora, O que eu gostaria de trazer aqui, Ana, não te cortando aí, é importante observar que essa questão do fator tempo é quando a pessoa deixa que o importante se torna urgente. também. Ou seja, ela deixa para pensar ou planejar algo quando o assunto já está ali, É. já virou algo E urgente. a gente vê muitos casos, né? Sim. Muitos. Eu tenho casos, gente, de pessoas E o interessante, né? Quando a pessoa chega no que escritório nunca pagou aluguel, sempre morou sem pagar aluguel e nunca se e planejou nunca se para ter algo planejou. próprio. Né? Exato. O ponto é, a pessoa muitas vezes, ó, ela chega no escritório e uma das perguntas que a gente faz, para quando você está pensando, qual que é a expectativa de você pegar esse crédito? Ah, o quanto antes, eu estou precisando. Ué, mas peraí. Então não é esse o caminho, porque você deixou algo importante chegar num ponto em que o consórcio ele não vai ser a melhor estratégia para você. É. Em alguns casos, gente, essa E nós somos questão. bem claros quanto a isso, Sim, transparente sim. quanto Em a isso, alguns né, Ana? casos, a pessoa ela pode sim resolver essa questão do tempo com o consórcio. Só que não tem como isso ocorrer sem recursos financeiros, que é aí que entram estratégias de lance. Só que não faz sentido você ter um recurso financeiro e você direcionar esse recurso total para você ter acesso a um dinheiro que talvez você poderia ter acesso a um dinheiro muito maior se fosse uma estratégia Não, e grande com, com, parte nem com tem esse mais dinheiro, né, tempo. Ana? Com mais tempo. Não, tem muita gente que tem. Eu mesmo atendi hoje um cliente que ele está com 620 mil reais. 620 mil reais, ele pode fazer muito, muito dinheiro. A gente faz uma média aqui de que a cada 200 mil reais você pode fazer 800 mil reais. Uhum, Então, se ele está com 600, vamos arredondar, 600, ele pode fazer o quê? 2 milhões e 100, não é uhum. isso? A gente tem casos de clientes que têm recursos para lance e clientes que têm posses. Eu mesmo estou atendendo um cliente que ele tem 600 mil. Só que é factível ele usar 600 mil reais para liberar 950? Não. Não é a melhor estratégia. Vai, vamos dizer, resolver uma dor dele, só que ele, com 600 mil reais, ele pode acessar 2 milhões e 400, porque a cada 200 mil, a gente pode virar 800. Então, por isso que a questão do tempo, ele faz muita diferença. Uhum. Porque nesse caso aqui, a gente vai direcionar uma outra modalidade de lance. Não um lance para ele acabar logo com os recursos dele e não ter acesso a um dinheiro que poderia trazer uma alavancagem bem interessante, E, patrimonial. e o ponto é, se a pessoa ela está travada por causa de tempo, ela fazendo ou não fazendo, o tempo não vai esperar ela. O Ah, tempo vai sim, isso é passar, fato, vai né? continuar passando. E a pessoa ela vai ficar ali naquele medo, naquela trava. Consórcio demora? Demora para quem não tem clareza, Não tem para estratégia. quem não tem estratégia e para quem não faz. Quem faz e permanece, ele ao longo do tempo ele vai olhar para trás e vai ver que fez sentido todo o movimento que ele fez. Perfeito. O próximo tópico que muitos clientes ou muitas pessoas se perguntam é se vale a pena entrar no consórcio sem ter dinheiro para lance. Sim, com Né? certeza. Muita gente acredita que só deve entrar no consórcio quando já possui dinheiro para dar o lance. Existe alguma dica para dar para essas pessoas que você pode compartilhar com elas? Então, o que eu costumo dizer muito nos meus atendimentos é o seguinte: se você ficar com essa mentalidade de que você vai juntar dinheiro para lance, você está indo contra o que é
a ferramenta consórcio. A ferramenta consórcio, ela foi feita a priori para quem não tem recursos de lance. Uhum. Você vai pagar a sua parcela e no momento você vai ser contemplado. O lance em si, ele é um plus Adiantar, né? para Contemplação. adiantar a sua contemplação. Se você fica perdendo tempo, porque é perder tempo, É. juntando dinheiro, esse dinheiro que você está juntando, você já poderia estar pagando sua parcela. E E, sair bem antes de e, você ser, alcançar esse crédito muito antes de você do que juntar todo o você juntar dinheiro. o dinheiro. Porque um lance, gente, se alguém falar para vocês que você vai dar um lance que você não tenha pelo menos 15% do valor que você queira na sua mão, tem que ter pelo menos 15% para você poder fazer uma estratégia usando o que pode ser utilizado do O embutido, lance, né? da carta e mais recursos próprios. 10% no mínimo. 10% no mínimo. Então, se você quer uma carta de 500 mil na sua mão, você tem que ter pelo menos 50 mil reais. Se para você é factível você conseguir juntar 50 mil reais, maravilha. Dentro da tua realidade, em 2 meses você consegue? 3 meses? Tudo bem. Agora, se você tem que levar 1 ano, você levar 6 meses, você já está perdendo tempo. Hum. Porque se você entra no consórcio, você pode ser contemplado no primeiro mês. Ai, Ana, mas isso pode acontecer, como não pode acontecer? Gente, as coisas acontecem para quem está no movimento. Eu já vi aqui com os meus próprios olhos, vivenciei, não foi ninguém que me contou. Vários clientes que foram contemplados em menos de 6 meses. E aí? É. Né? Então, isso eu estou prometendo contemplação? Jamais, nunca. Porém, é a questão de raciocínio. E a gente ser muito realista também, porque o que acontece com a maioria das pessoas que estão dispostas a guardar dinheiro? Ela acaba gastando. Vai aparecer uma emergência, vai aparecer um filho que ficou doente, e aí aquele dinheiro vai ser direcionado para isso, ou aparece a oportunidade de uma viagem. Ah, não, eu estou estressado, eu vou viajar, e aí o dinheiro vai embora. Ele vai, gente, ele vai. Eu costumo dizer isso, você faça um levantamento muito realista do que você gasta, né, no seu dia a dia. Eu tô falando pra gente viver sem aproveitar a vida não, gente. A gente trabalha, tem os nossos, né, nossas entregas e uma das coisas que a gente fala é que a gente tem que usufruir daquilo que a gente faz, né, mas com sabedoria. É. Com sabedoria. Se eu coloco lá que eu tô gastando toda semana R$ 200 com cabelo, com unha, com não sei o quê, mais R$ 200 com pizza, restaurante, não sei o que lá, mais R$ 200 com saída, não sei... no final do mês é R$ 1.000. Já é mais do que uma parcela de 300, um crédito de 300 trezentos e mil. vinte mil, Olha cotei aí. hoje para o cliente, que ele pode pagar R$ 1.000, Pois é. 320 mil. Então, 320 mil vai fazer diferença para você daqui a um tempo? pô. Então, sim, vale a pena sim entrar sem ter dinheiro para lance. Perfeito. Outro tópico, Ana, olha só. É melhor investir o dinheiro ou fazer consórcio? E aí me permita eu já entrar aqui, porque essa é uma dúvida que eu vejo muito, né? Muitos investidores, inclusive, que estão acostumados a investir em bolsa de valores, em ações, em fundos imobiliários, no CDB. E o que eu sempre falo, gente, consórcio não concorre com investimentos. São caixinhas diferentes. Não concorre. Se você puder levar os dois, melhor para você. Né? Porque, ó, ele multiplica capital, o outro te dá acesso a créditos altos, aportando pouco do seu dinheiro. Então veja que um é para uma finalidade, o outro é para outro. Por exemplo, eu vou falar com gente que tem grana. Agora eu não estou falando com gente que está ali com foco no primeiro imóvel, com às vezes o recurso bem contado por mês. Eu estou falando com gente que tem dinheiro. Se eu tenho dinheiro e eu estou todo mês colocando lá no meu investimento, vamos colocar aí R$ 30.000. Uhum. Que seja R$ 30.000 ou R$ 50.000. Que para quem tem grana, gente, a gente acha que é muito dinheiro, não é. 50 mil é Uhum. coisa que ganha em dias. Esses 50 mil, eu não tô falando para você deixar de investir. Eu tô falando para você pegar que seja R$ 6.000. R$ 6.500. R$ 6.500 você já vai
ter acesso a R$ 2.500 de crédito. 2 mil, não, 2 milhões. Exato. 2 milhões milhões e e 500, exato. 2 milhões e 500 De de crédito. crédito. Em umas 6 cotas, Uhum. diluído aí, de 500, 600, por aí. Você vai estar com seus investimentos e você está pagando o consórcio. Esse dinheiro não está fazendo falta para ti. Não tá, você já guardava. Só que o que ocorre? Você guardava e você tinha 1% em média, né, ao mês, em cima desse montante. Agora você está direcionando uma parte dele para a parcela do consórcio. Vamos dizer que você seja contemplado a partir do segundo ano nas cotas. Um ano você já seja contemplado numa das cotas de 500 mil. O que você vai fazer com essa cota? Te abre inúmeras possibilidades, que aí você vai comparar com o rendimento que você tem daquele montante aplicado. Uhum. Aí que a gente vê a diferença. Em 2 anos, você pagou lá R$ 6.500 por mês. Aí você teve acesso a 500 mil. Isso eu não estou falando 6.500 para 2 milhões e meio. Vamos fazer um cálculo Né? 2 mais milhões e baixo meio. para... Não de 500 mil. 500 mil aqui é uma cota. Mas se essa uma cota é contemplada, quanto que você monetiza numa cota de 500 mil? Você pode, dependendo do quanto você pagou no momento da contemplação, 2 você anos. coloca 300% em cima de lucro. Uma cota de 500 mil, a gente não vai vender por menos de 200 mil reais. Uhum. 200 mil reais. Se você pagou uma parcela de R$ 1.400 até a contemplação, em 2 anos, você pagou uns 35 mil reais de montante. Uhum. Gente, a gente está falando de você vender por 200 mil reais. Recupera tudo que pagou e tem Vamos ser mais pé lucro. no chão? 180 mil reais? Qual aplicação financeira você teria? Não existe. Não tem. existe. Isso eu estou falando de alavancagem de dinheiro na sua mão, para você fazer o que quiser. Para vender a carta. Para vender a carta. Não comprar imóvel nem nada. Nada. Tá. Mas vamos dizer que você tem grana. E quem tem grana tem o quê? Imóveis. Tem muitas coisas. E imóveis, né? Inclusive imóveis. Imóveis, principalmente. E imóvel quitado. Uhum. E como eu posso fazer para levantar 500 mil? Opa, você pode usar esse imóvel aí, né? Usar uma estratégia que nós fazemos uma estruturação aqui no escritório, que é tudo, gente, é tudo aprovado pelo Banco Central, não tem nada aqui fora das regras da ABAC, do Banco Central. Então, você consegue usar um dos seus ativos imobiliários para levantar esse crédito de 500 mil reais. Após a contemplação. Após a contemplação. Ou seja, olha as frentes que você vai abrindo. Vamos fazer um cálculo aqui. Eu até achei interessante trazer isso para o nosso público, porque fica mais palpável a gente poder mostrar. Vamos lá, gente, fazendo um comparativo aqui. Para uma cota de 500, né? Porque a gente está falando de um volume de 2 milhões e 500, mas as cotas vão sendo contempladas ao longo do tempo. Então, eu estou levando uma estimativa que uma das cotas foi contemplada em 2 anos. R$ 1.400 todo mês, que seria referente ao valor de uma cota de 500, no período de 24 meses, mais os juros compostos e os aportes mensais, você vai ter por volta de R$ 38 mil 38 mil. De liquidez. Uhum. A gente está falando aqui de você ter acesso na venda da carta contemplada de 500 mil, no mínimo R$ 180 mil. Ou seja, a gente está falando de 140 mil a mais do que você pagou. Exatamente. Fora o que a gente tinha comentado agora anteriormente sobre você poder usar um imóvel seu para você fazer uma alavancagem, ou você comprar propriedades também para alugar e fazer negócios. Então, assim, a gente não está falando nada aqui de você mudar toda a sua estratégia de investimento. A gente está falando para você abrir mais uma perspectiva que no médio e longo prazo vai te trazer um retorno muito interessante. Exato. Agora, tem aquela parte da população que
faz de outra forma. Eles todo mês separam ali uma caixinha, coloca R$ 500, coloca R$ 1.000. Aí uma pergunta: quanto tempo você vai levar guardando esse dinheiro na aplicação para alcançar um crédito para comprar um imóvel, para começar a trabalhar com esse imóvel, R$ 300.000? Quanto tempo você levaria ou levará para juntar esse dinheiro e chegar no montante de R$ 300.000? Pode pegar a calculadora HP12C, que eu já fiz essa conta, estou trazendo aqui os resultados. Você leva aproximadamente 12 anos fazendo isso. 12 anos. Agora eu te pergunto, depois de 12 anos, aquele imóvel de 300 mil, ele vai estar esse valor? Não, né? Claro que não. E em 12 anos você já poderia ter tido aí, no mínimo, uns 3 imóveis. Entendeu? Então, pessoal, essa é a estratégia. É o poder da alavancagem patrimonial que o consórcio te dá. Em 3 anos, você pagando sem dar lance, sem dar nada, você consegue atingir, alcançar esse valor de crédito. Ao passo que se você pensar, não, eu prefiro guardar, juntar, você vai levar 12 anos fazendo isso. Se tudo der certo. Se você não gastar aquele dinheiro, como a Ana falou anteriormente, se você ali for realmente disciplinado, colocar o dinheiro e não usar para mais nada, você vai levar 12 anos. É. O que a gente percebe muito nos nossos atendimentos, eu principalmente no meu atendimento, é que as pessoas, elas às vezes têm um pouco de ranço. É essa palavra mesmo, tá? É uma palavra horrível? É, mas é ranço do consórcio. Por quê? Por conta de toda uma jornada que foi direcionado errado. A pessoa, ela entrou com uma expectativa muito, muito lá em cima, que não existe, né, criado às vezes por ela própria. Não vou dizer nem às vezes que é só culpa de quem vende, tá, gente? Porque eu já atendi gente que veio querendo ouvir uma resposta que não existia, e que se eu falasse, a pessoa ia comprar. Então, assim, muitas das vezes a própria pessoa ela quer se enganar, né? E aí, o que que gera? Gera insatisfação, insegurança, né? E aí, consequentemente, ela trava, né? E trava, não quer fazer mais, acha que a ferramenta que não é apropriada, que é conversa, que não funciona. E, na verdade, é totalmente ao contrário, né? Uhum. É por conta dessas situações mesmo que ocorrem. Mas vamos lá, qual que é a outra situação que perguntam muito? Eu acho que você já até abordou aí, mas vamos fazer ela aqui, ó. É melhor financiar, pagar à vista ou fazer consórcio? Depende. Aí entra o depende. Por quê? Cada ferramenta resolve uma necessidade diferente do cliente, né? Por exemplo, se o cliente ele quer para ontem, ele vai fazer o consórcio? Não vai resolver para ele. Ele vai para onde? Financiamento. Financiamento. Outra coisa também que eu acho que funciona muito o financiamento. Quando que a pessoa ela é elegível para esses programas do governo. Uhum, Pode ser que realmente resolva uma dor. uhum, Às vezes a pessoa ela tem lá R$ 15.000 no FGTS. É o que ela tem na vida inteira dela. E ela quer comprar um imóvel de poder aquisitivo baixo. Um imóvel de 180 mil, É o que ela pode comprar. 200 mil, por Uhum, exemplo. Às vezes ela conseguiu lá aqueles descontos que consegue para ter acesso a esse dinheiro. Gente, não tem o que falar. Se a pessoa está pagando um aluguel e ela consegue virar a chave e coube no bolso dela, ela tem lá a aprovação financeira dela, não tem milagre. Com R$ 15.000 ela não vai liberar 180, nem com lance embutido, nem com nada. E provavelmente essa pessoa também não tem poder aquisitivo para levar a parcela do consórcio junto com o aluguel. uhum, Por isso que o consórcio, ele não é um produto para quem não tem dinheiro. uhum, Não é. Não é um produto para classe baixa. uhum. Isso não é, gente. Não é discriminação, não é nada. Mas a maioria que tem que conciliar uma carga de vida, de aluguel, de filhos, de escola, ela não vai conseguir levar a parcela do consórcio junto com isso. Então, o financiamento, se ela conseguir uma linha de crédito que resolva a vida dela, maravilha.
Só que a gente sabe que financiamento não é milagre. Para você conseguir o financiamento, você tem que estar elegível. Uhum. Você tem que estar com o seu nome limpíssimo. Você não pode estar com comprometimentos muito grandes na praça. E aí você vai acessar o financiamento. Outra situação que o financiamento também às vezes é interessante é para quem quer quitar rápido, Menos de 2 anos. menos de 2 anos. Então, por exemplo, às vezes tem construtores que eles vão levantar a propriedade e vão vender em menos de 2 anos. Ele em 6 meses faz a construção e mais um ano e pouco ele vende a casa. Uhum. Então, pegar o financiamento para fazer Obra. esse movimento faz sentido. Faz sentido. E muitas vezes também eles conseguem algumas linhas específicas para esse nicho de negócio. Então, também não vamos dizer que não vai funcionar. Agora, comprar à vista, gente, comprar à vista já é outra É. situação. Comprar à vista, você vai imobilizar todo um capital que você tem ali, que serve como um caixa de segurança, serve como para você aproveitar oportunidades que aparecem no mercado. E quando você não tem esse capital, a oportunidade vai passar para outra pessoa. Você diz de negócios, De né? negócios, exatamente. Então, ou seja, compensa você pegar, por exemplo, 300 mil, 500 mil, 1 milhão que você tem lá disponível para imobilizar num imóvel, num ativo só? Porque qual que é a conta que a gente faz do custo do dinheiro? Esses 1 milhão tá rendendo para você 10 mil reais por mês, no mínimo 10 aproximadamente mil ali. reais. 10 mil reais. Você pode fazer uma carta de consórcio, pagar metade disso na parcela do consórcio, ou seja, quem vai pagar é o rendimento. Você não vai mexer no Bem seu, menos da no seu metade, bolso, né? exatamente. Ou seja, ainda vai sobrar dinheiro do rendimento para você aplicar em outra coisa. Então veja que esse é um fluxo mais inteligente. Porque a gente tem que colocar o seguinte: o financiamento, a compra à vista, a propriedade que você comprou, se for, por exemplo, para você morar, você não vai estar rentabilizando absolutamente mais nada nela. É. Nada, pelo contrário, ela vai te dar as despesas de uma moradia, né? Agora, se você usa metade desse valor para você alavancar a carta de crédito e a outra metade fica aplicada, você, além de estar usufruindo a moradia, além de você estar ali usufruindo o teu bem, você ainda está com o dinheiro aplicado para te dar o suporte para pagar a parcela do consórcio. Uhum. Então, assim, ao meu ver, gente, uma compra à vista, mas só se for um imóvel mas assim, muita oportunidade. Tipo, o imóvel vale 1 milhão e a pessoa está vendendo por 600 mil. Isso. Aí sim, eu tenho 600 mil e esse imóvel é um imóvel que vale 1 milhão. Aí sim, vale a pena rapar lá o que você tem, ou mesmo que não rape, você tem muito dinheiro, você vai lá, pega o dinheiro e investe. Exatamente. Fora isso, se o imóvel é um imóvel comercial, assim, comercial eu digo que assim, tá no preço do mercado, né? Uhum. Não tá com nenhum incentivo para você comprá-lo. Você pegar o teu dinheiro e você colocar de uma E vez às vezes o lá, incentivo até tem, mas está muito baixo, muito pouco, não vale a não pena. vale a pena. Então, ao que a gente vê no nosso movimento diário, é isso. É que a questão da compra à vista, existe duas situações que eu vejo também. Uma é o próprio ego da pessoa. Uhum. Tem muitos clientes que gostam de falar que compraram à vista. É. Ah, eu comprei à vista, não tô sem dinheiro, sem dívida, não tenho dívida, não devo nada para ninguém, né? Ainda fala assim, né? E segundo, é que às vezes eles são movidos pelos o próprio ambiente da compra, né? Para resolver logo, né? Não, vou fazer a vista. Ah, não, vamos, o proprietário quer a vista, tal, ele não aceita a vista. Muitos proprietários falam assim, né? Eu não aceito que não Que não seja à sei. vista. É. Recentemente eu tive uma cliente que ela foi impelida a comprar esse imóvel à vista, que se não fosse à vista ela não ia comprar, e, enfim, ela deu um jeito, comprou, mas depois ela sentiu essa compra, porque ela teve que realmente fazer um empenho financeiro muito grande, não era um imóvel de valor baixo,
Então, assim, tem que se pensar muito, analisar muito para você não ser Conduzido, né? influenciado, e É. aí depois que você já tiver com o Se arrepender teu depois. caixa meio que nervoso ali, porque você ficou descapitalizado, Uhum. e uma propriedade parada não te rentabilizando, então tem que pensar muito bem. E o consórcio acaba sendo uma linha que vai te atender aí, porque você vai ter É acesso, o planejamento estratégico. porém Então, você vai utilizar o dinheiro de uma maneira mais inteligente, né. exatamente. Então, veja, pessoal, depende da estratégia. Por isso que é muito importante você ter esse feedback de Uhum. especialistas, de pessoas que fazem isso todo dia, analisam cenários todos os dias, para você ter essa assistência, esse É. suporte, né, Agora, se Ana? você não tem pressa, gente, se você é uma pessoa que tem já o seu imóvel, se você mora com seus pais, se você já tem já um patrimônio já considerável, não tem porquê. Não tem por que ficar comprando as coisas à Não vista, entrando em tem. Não, financiamento. não tem, Isso não é coisa tem. do passado. É, não Coisa do tem. passado. Uhum. Agora, é por isso que é importante. Vem aqui, conversa com a gente, que a gente vai analisar o seu perfil, o seu cenário e vamos indicar o E melhor com caminho. propriedade, gente, porque Exato. nada do que a gente fala aqui, a gente não aplica na gente. Bem, exatamente. E agora chegou o momento, né? Que já que você puxou esse gancho aí, a gente considerou alguns tópicos, né? Consideramos aqui alguns tópicos, dúvidas importantes que nossos seguidores, nossos clientes trazem. E agora também vamos trazer a nossa experiência, né? Agora vamos passar para o lado do cliente. Nós somos clientes também do consórcio de várias, E inúmeras não cartas. adianta falar que a gente tem sorte, porque não Ah, tem é. nada a ver isso. A sorte, ela acontece para É, quem está preparado. ela É a encontra opor... você no Isso. O que movimento. que é sorte? É quando a oportunidade encontra a preparação. É sorte. Então, primeiro, ou seja, uma não vive sem a outra. Não É. adianta você ter a oportunidade e não ter o dinheiro, não estar preparado para a oportunidade. Não, entendeu? Então, assim, vamos trazer aqui a nossa experiência, né, Ana? Porque já há muitos anos nós somos clientes do consórcio, temos inúmeras cartas, não é uma, não é duas, não é cinco, não é 10, é bem mais do que isso. Não vamos falar aqui para não assustar o público também. Porque a gente também é investidor de cartas contempladas, né, Ana? Isso é importante também, né? No próximo episódio, talvez, na parte 2, vamos trazer o mundo das cartas contempladas também para cá, tirar dúvida, né? Nossos seguidores, que é importante também. Mas fala aí um pouquinho, qual que é a sensação de ter uma carta contemplada por sorteio? Que é o melhor dos mundos, né? Eu acho que assim, antes de a gente entrar nesse ponto, também tem muitas dúvidas do que fazer. Eu vou fazer uma carta de valor pequeno, uma carta de valor grande, ou vou fazer várias de valor pequeno? Qual que é a É, palavra que a gente sempre usa aqui? depende. Depende. Depende da estratégia, do objetivo. Depende. É isso. Já usei as duas estratégias: cartas pequenas e cartas de valores maiores. Uhum. Quando as cartas pequenas funcionam muito bem, por exemplo, para compra desse imóvel aqui, que a gente está no Home Point. Home Point é no Nosso próprio nosso imóvel. imóvel, que a gente comprou pelo consórcio. Nós usamos a estratégia de várias cartas pequenas. Uhum. Por quê? Porque nós tínhamos um imóvel, vendemos esse imóvel, com o dinheiro desse imóvel, a gente foi contemplando mês a mês essas cartas pequenas. E também com o fluxo de caixa, de conforme ia entrando recursos mensais, a gente conseguia se monetizar para contemplar cartas de valores menores. Se fosse para contemplar uma única carta de 500, uma única carta de 600, essa estratégia não seria a mais viável. Por quê? A gente teria, dependendo do sorteio puro, e o recurso não ia dar liquidez para essas cartas. É chegar ao lance que a gente estava Exato. Então, buscando. como a gente fez? Várias cartas de valores de 100, de 70, de 80, de 150, e fomos participando do lance fixo. O objetivo era o quê? A propriedade, o nosso imóvel que a gente queria comprar. Ponto.
Agora vamos dizer que você já esteja com o objetivo de ser contemplado no sorteio. Sorteio puro, porque você não tem a expectativa de estar com um montante aí, nem pequeno nem grande, por um período. Aí a carta que você deseja, do valor que você deseja, talvez seja o mais indicado. Ou você dividir em duas no máximo. Então, se eu quero um imóvel de 1 milhão, fazer duas de 500. Uhum. Porque se uma sai no sorteio, eu dou uma alinhada para poder chegar na contemplação da outra por lance. Ou, se às vezes eu quiser, eu posso estar vendendo essa de 500, que foi contemplada, vou levantar um recurso para poder ofertar lance no valor que eu preciso, no lance fixo. Então, por isso que, assim, é muito estratégico, gente. Não é uma lição de bolo. Mas, no nosso caso aqui, a gente foi já contemplado numa carta de 400 mil, sorteio puro, puríssimo, sem dar nada de lance, em 2022, 2 anos. Correto? Uhum. Essa carta a gente fez o quê? Vendendo. Foi a alavancagem financeira. Foi o momento específico para isso. Uhum. As outras cartas que a gente contemplou, a maioria foi no lance fixo. Lance fica. Uma estratégia estruturada, Para a gente, justamente pensando o quê? Usar pouco dinheiro nosso nosso para acessar um crédito crédito maior. maior. É isso. Exatamente. Compramos esse imóvel. Só 2 cartas que a gente deu lance livre. Foi. Que foi umas cartas que já estavam também rodando já há bastante tempo e o lance também não estava tão alto. Contemplamos eram as que faltavam para a compra do imóvel. Isso. Agora, esse mês de julho, dia 21, nós somos contemplados Ontem. novamente numa carta que a gente paga, numa das cartas que a gente paga, e essa carta ela já tinha o destino. E agora a gente não está com caixa, não estaria com caixa para fazer contemplação. O nosso intuito era sorteio. Então, Uhum. os valores altos seria exatamente a estratégia, porque contemplou uma, a gente já tem acesso a um valor grande. O ponto que eu quero destacar aqui, no caso, é o foco, né? A disciplina Ai, pelo amor, gente. e de ver o resultado do seu, Do do seu esforço, esforço, do da sua esforço. Olha resiliência, só, né? você lembra que no comecinho do episódio, quando falou a relação tempo e dinheiro, eu falei assim, você esperar 3 anos para você ter acesso a 600 mil é muito ou pouco? Pô. É o nosso caso. Uhum. A gente está pagando há 3 anos, pagamos há 3 anos, na verdade vai fazer 3 anos mês que vem, né? 2 Uhum. anos e 11 meses. Uhum. 2 anos e 11 meses e estamos agora com a possibilidade de utilizar um crédito de 600 mil. Quanto que a gente pagou até agora? 64.500. É. Você pegar lá as parcelas, 64.500. Então, olha o poder da alavancagem. Uhum. Alavancamos praticamente 10 vezes mais. Isso. Pagamos 64 para acessar 600. Uhum. O aluguel da sala que a gente ia pagar é Vai ser a mesma praticamente o parcela. valor da parcela que a gente vai comprar a sala. Então a emoção não, é um sentimento assim De tão, realização. tão, né, falta até palavras, É né? realização. Porque é algo que você todo mês ali tá direcionando, e aí onde eu falo, se você não tem Não pa- esse boleto do bem, que eu gosto de falar isso, né? Consórcio é o boleto do bem. Ele protege você, protege o seu capital, o seu bolso. Porque é um dinheiro que a gente seria direcionado para outro lugar. Você vai acabar pagando outras coisas, vai viajar, vai gastar mais, né? Você vai gastar ele. Uhum. Então, quando você se compromete com você, com os seus sonhos, seus objetivos, e quando ele chega, você vê a realização, porque enquanto você está pagando, você não está com o bem ali. Você está pagando por algo que você ainda não tem. Eu vou ser bem sincera com vocês. Nesses anos que a gente está pagando, que no caso dessas cartas, dessa carta, de algumas já são aí no período de 3 anos, né? Uhum. Não foi todos esses 3 anos que as coisas estão extremamente sob controle, porque a nossa vida é vida acontecendo. Sim. Nós somos empresários, nós temos os nossos movimentos, a gente tem que investir na empresa, a gente tem funcionário, e a vida acontecendo é assim.
uma hora tá excelente, Uhum. outra hora tá mais ou menos, outra hora tá maravilhoso. Uhum. E aí? Aí que entra o compromisso. Uhum. E aí, quando você está mensalmente ali naquele foco, quando você paga, parece que nada está acontecendo. Eu ainda falo isso. Caramba, gente, foi lá e saiu o maior dinheirão da sua conta. Puf. Você fala, ai meu Deus. Uhum. Só que quando acontece esse presente, vamos dizer assim, você se sente validado, né? É. Você fala assim, caramba, nenhum esforço ele é em vão. Então, a frase correta não é que só contempla quem faz, só contempla quem faz e permanece. É. Quem faz e Já deu um permanece. upgrade aí nessa frase. Porque No seu lema. você fazer, eu já acompanhei inúmeras pessoas que fazem, só que o permanecer. E quando Uhum. que o bicho pega? A constância E ali, quando né? acontece alguma coisa, você já logo desiste do primeiro problema que acontece? Gente, isso aqui é um planejamento Lá, de médio e longo prazo. lá no primeiro episódio do Home Point, a gente comentou sobre aquela carta, né? Que a gente quase desistiu dela por conta dos problemas com meu pai, que a gente tinha que estar indo direto para o Rio de Janeiro, problema de saúde dele, aquela coisa toda envolvida. Aí tem essa questão, né, de recurso financeiro para lá, para cá e tal, tratamento, enfim. Isso acontece com a gente também, aconteceu com a gente. É vida do brasileiro. Uhum. Mas aí o que a gente teve? Resiliência. A gente conseguiu se aproveitar das possibilidades ali que existem, né? Quando acontece um imprevisto financeiro na sua família e tal, você consegue continuar com o consórcio Tem e não cancelar. alternativas, né, tem alternativas. Isso é Você importante frisar, né, para o nosso isso, público isso. E também, aí que conta muito, você tá muito, muito próximo de pessoas que você confia que vai direcionar e para que você vai te dar a mão, continuar os antes, né? insights, até mesmo a empatia, né, porque sabe o que você tá passando. É, Só que isso é fato, gente. Você não pode pensar em desistir ou de você descontinuar algo na primeira dificuldade que você tem. é. Porque, assim, o que, que é o objetivo de um investimento? Quando a gente fala de investir, Uhum, ninguém fala em investir em menos de 5 anos. uhum, Se você sentar ou ler qualquer livro, sentar com um investidor, né? Uma pessoa que é direcionado para isso, uhum. ou vai ler um livro de investimento, um método de investimento. Ninguém vai falar para você que vai ser por menos de 5 anos. Eles É falam de isso. 10 anos, de 20 anos. Sim. Alguns falam até de 30 Os anos. melhores resultados estão no longo prazo. Esse é o ponto. Aí você entra, a primeira dor de barriga que você tem, ai, minha cachorra morreu. Aconteceu. Não que isso não seja, gente. Eu tenho cachorro. Gente, eles são como filhos. Mas e aí? Hum. Va Pode acontecer, infelizmente. O que que a gente faz? Vamos respeitar sua dor, dar uma respirada, gastou dinheiro naquele momento, teve que dar uma pausa, vamos pausar 3 meses, depois você vai lá e retoma, Uhum, não simplesmente desiste, né. uhum. "Ah, eu quero viajar para o exterior", mas você só vai viajar para o exterior agora? Nunca Ou mais na sua vida? exatamente, ou ao longo de 10 anos, 5 anos, você vai fazer outras viagens. Então, cada vez que tu for fazer uma viagem, tu vai parar de Cancela tudo e e depois aí volta zerado. Não tem mais nada, não tem mais objetivo, não tem mais patrimônio, não tem mais nada. gente, não existe isso, não existe. Então essa maturidade financeira, ela tem que existir, a gente tem que desenvolver. E é desenvolvido, porque a gente teve isso desde sempre? Vamos Não, ser sinceros. não tem, não tinha. Os nossos primeiros 10 anos de casado, eu até falei isso certa vez, né? Foi um caos financeiro, né? Os primeiros 10 anos. Por quê? Porque a gente não fazia planejamento. A gente não tinha planos. A gente não tinha essa ambiência, né? De estar com pessoas que têm esse costume, essa vivência com financeiro. E por conta disso, a gente está sempre gastando. Isso é o fato. Saídas desnecessárias, viagens, enfim, não tinha um compromisso com a gente, com os nossos planos. E aí, consequentemente, quando você não prioriza o que é importante, né, depois vem as Exatamente, dores. A exatamente. partir do momento que a gente virou a chave, entendeu o como que a gente pode, de fato,
de acordo com a estrutura familiar de cada um, gente, que cada um tem sua estrutura. Tem gente que tem estrutura para muitas coisas e tem gente que tem uma estrutura. Olha, eu gosto muito de usar um exemplo assim perfeito para isso, que é a minha mãe, né? Minha mãe é um caso assim super verídico de disciplina. Uhum. Ela tinha apenas a aposentadoria dela, que não é Ou lá essas seja, coisas, assim. conseguiu comprar o imóvel dela, conseguiu reformar ele todo agora, tudo através de disciplina, planejamento. Conseguiu guardar dinheiro para dar É isso, lance. é isso. Então, não vem dizer que, eu não tenho dinheiro. Tem, só precisa ser direcionado. Exato. É claro que você não vai conseguir fazer tudo que você quer junto com a prioridade de um objetivo maior, né? Agora, e já aproveitando, dando mais um incentivo para você considerar essa possibilidade na sua realidade, o que que nós vamos ter em agosto, Ana? Qual que é a campanha que todo Olha, mundo... aproveitando aqui, eu não falei que a gente foi contemplado esse mês e que eu contratei em agosto de 23? Oi. Quase todos os agostos a gente contrata cotas, quase todos. Apenas o agosto do ano passado que não, porque a gente tinha acabado de comprar esse imóvel aqui, né? Uhum. Mas eu tô coçando para contratar mais umas cotas esse agosto agora. Por quê? Porque além de você ter a meia parcela, que isso ajuda muito, porque você vai estar aportando mensalmente bem menos para poder ter acesso a créditos maiores, você, se for cliente Porto, agora também tem desconto Hum. para cliente Porto, né? A gente Ou fala, seja, até eu, se eu tenho uma cota, quero contratar mais, ou se você nem tem cota, mas você sou tem cliente seguro. seguro, Seguro de vida, do do automóvel, automóvel, qualquer produto plano de Porto saúde, tem o você tem o desconto. desconto Porto. E isso na taxa administrativa, Caramba, que é gente. o mais importante, né? Desconto aonde? Taxa administrativa. Então, se o grupo que você está entrando, a taxa administrativa é 19%, você vai ter o desconto Porto, pode chegar até 17%. Isso eu Olha estou falando total. que legal, Diluído hein? no prazo do consórcio, isso daí vai ficar Não, agora, 1,10, agora eu entendeu? que sou cliente Porto há muitos anos, vou querer fazer mais cota. Exato. Vou querer. E aí, gente, daqui a 3 anos, pode ser Opa, você. exatamente. Daqui até 2, ou como meu cliente, Meu Deus. a Karine e o Daqui a, Léo, daqui a que dois meses. foi 2 meses. Daqui a 2 meses pode ser você. Ou você faz esse agora e daqui a um mês é você, ele contemplou de novo. Que esses daqui eu vou Realmente trazer eles aqui no fantástico. Home Point. Eu vou trazer. E vocês vão ouvir da boca deles a experiência. Mas enfim, fica o incentivo. A gente pode estruturar aqui algo que vai fazer jogo aqui em sentido no teu planejamento, seja fazer cotas pequenas, seja fazer cotas maiores. Vamos entender em que momento você está. Mas agosto do ano passado foi um sucesso de negócios, né? Com certeza. A gente conseguiu, assim, atingir inúmeras pessoas. Muitas delas já Quantos estão clientes foram contemplados que também. entraram lá em agosto? Poxa vida, nem Que fala. até hoje, agora, vai fazer um ano em agosto, quantos já foram contemplados, já estão nas suas casas? Agosto de 2024 também foi um ano muito bacana. A gente teve o neto que foi contemplado ontem também, no Então, sorteio, olha só. porque também fez em agosto. Então, agosto, gente, é um mês que é de oportunidade, né? A gente vai estar, assim, com bastante, vamos dizer, compromissos, né, com vocês, mas a gente consegue fazer uma videoconferência, consegue atender vocês no escritório. E é isso, gente. O consórcio, ele é maravilhoso. Eu costumo dizer Maravilhoso. que todo mundo tem que ter. Tem que Tem ter que ter. consórcio. Só que assim, é da forma como você encara. Quer um comparativo? Casamento. Você vê casamentos que são maravilhosos. Maravilhosos. Tem aquele, sabe, cumplicidade, marido e mulher, estão há anos, conseguem atingir seus objetivos. E aí, se você pergunta para a pessoa o que que ela fala, casamento é bom? Maravilhoso. Por quê? Porque eles se empenharam, fizeram a lição de casa, tiveram ali os mesmos objetivos, nas resiliências da vida,
não desistiram um do outro, não é assim? E o e o contrário, quando que não é bem-sucedido? Você pergunta: "Casamento é bom?" Pelo amor de Deus, casamento é horrível. Por quê? Porque não teve, né, cumplicidade, não teve, essa questão de olhar mútuo, né, na alegria e na tristeza. A primeira dificuldade que teve, se separou. Tem pessoas que estão já no terceiro casamento, não é verdade? Uhum. E o consórcio, gente, é a mesma coisa, mesma coisa. Você vai perguntar para alguém que foi bem-sucedido no consórcio, o que que ele vai falar? Gente, é a melhor coisa que tem. Eu vi uma frase, E se você perguntar para uma pessoa que foi mal-sucedida, ela vai falar que é a pior coisa que tem. olha que interessante, né? A gente está saindo desse assunto, desse tópico, consórcio, trazendo para o relacionamento. Mas deixa eu só finalizar. Não, mas é interessante que eu vou falar uma coisa aqui que eu achei muito, que faz muito sentido, que chegaram para um casal que estavam fazendo 60 anos de casados. 60 anos de casados. E aí a entrevistadora perguntou para o marido: é o mesmo amor desde quando vocês se conheceram? Ele falou: não, não é. Por quê? Explica melhor. Aí ele falou: bem, a cada 7 anos, 8 anos, a mulher ela muda. Só Ela, a mulher? não, o homem também. O homem muda também. Mas a mulher ela tem mais influência dos hormônios femininos que eles. A mulher vai mudando. A mulher, eu conheci minha esposa, ela era adolescente. Passou um tempo, ela não era mais adolescente. Então você tem que se apaixonar pela mulher adulta. Depois, aquela mesma mulher passa mais alguns anos, ela tem filhos. Quando você tem filhos, o que acontece? A mulher muda de novo. Então você tem que se apaixonar de novo por uma outra mulher. Ou seja, o amor ele vai mudando conforme o tempo. Nunca é o mesmo amor desde naquele momento que você conheceu. Eu achei isso muito marcante, que faz sentido, né? A gente vai mudando. Só que aí o compromisso, o comprometimento, o respeito, o amor ali de cuidado, ele deve permanecer e ele vai ficando mais maduro ao longo dos anos. Exato, mas isso se a pessoa ela tiver a visão correta, né. E aqui trazendo para o que a gente estava falando, quando que a pessoa ela tem uma percepção boa ou ruim de algo, não é a culpa da Da situação em si instituição, da né? instituição, não é culpa É. do casamento, não é o consórcio, é a pessoa, é os Uhum. envolvidos, né. Então, qual que é o nosso objetivo aqui, gente? Não é ditar regra para ninguém, de forma alguma. Trazer experiências, né, Trazer que experiências funcionam. reais e É, também a gente deixar o incentivo, que pode se fazer muita coisa, é. muita coisa. Eu parei esse eu nesses movimentos que a gente está da empresa, né, crescimento, eu vou te dizer que eu não estava, assim, tão intencional olhando para os nossos investimentos do consórcio. E depois dessa contemplação, entre ontem e hoje, eu olhei todas as nossas cotas. Você Intencionalmente. conseguiu? Olhei. E o que que eu olhei? Quando a gente Quando fez, iniciou, quando quanto já quando o pagou? grupo iniciou, porque uma coisa é quando você inicia, outra coisa é quando o grupo iniciou. Quanto que eu já paguei, quanto nós já pagamos, Uhum. quantos porcentos já das pessoas que estão no grupo já foram Ou contempladas. seja, isso tudo traz energia, né, para o Gente, mas objetivo. eu saí dessa análise com a minha mente assim, ó, puf. O que que eu falei para você? Ixi, Meu Deus, eu falei assim, vai eu já vou começar olhar o meu contemplações. novo imóvel, eu já quero uma cobertura, eu quero a minha sala comercial daquele jeito. Isso, pensar pequeno, pensar grande dá o mesmo esforço, né? Por quê? Porque eu tô vendo que a gente tá num momento que vai ser agora uma cota atrás da outra contemplada. E não é coisa que eu tô fantasiando, é por conta de análise mesmo. Uhum, Tem grupos que já estão com 5 anos e meio, tem uhum. grupos que já estão já com 5, tem outros que estão com 6 anos e Ó, meio. que legal. Então, daqui para frente é questão de meses. Mas o que que vai depender? A nossa disciplina, Então, né? para você que está aí se prendendo, esse é um ano eleitoral, vou Ah, deixar as tá. eleições passarem, não deixa isso travar você. Não deixa coisas externas ditarem o rumo da sua vida.
Volta aqui, assiste de novo esse episódio quantas vezes forem necessárias para você ter um incentivo, ter essa inspiração, você aplicar na sua vida, na sua realidade e seguir em frente. Isso É isso aí. que a gente deseja e parabéns pela contemplação. Ai, nossa, depois vai ter bastidores da nossa compra da sala, né? Ah, isso aí, vamos E, preparar. consequentemente, também da reforma, porque eu não tô aqui para pouca coisa não, já que eu tive que esperar 3 anos. E olha que legal, gente, 2023 foi quando a gente abriu a nossa empresa. Foi, Abril de 2023 que a gente realmente, assim, colocou o CNPJ para funcionar. E foi quando a gente fez a cota. E exatamente. agora, depois de 3 anos, a gente está já com uma perspectiva de comprar algo, factível, assim, da empresa mesmo, né. Isso, Não é mais para nós, é para verdade. Ana Costa Consórcios e Seguros. É isso. Parabéns. Muito bem. É isso, pessoal. Fica aqui. Tem dúvidas, tem questionamentos? Coloca, manda pra gente. Vai ser um prazer trazer aqui, né? E trazer para nossa mesa do Home Point e desmistificar, trazer aí o consórcio sem enrolação, que é o nosso objetivo. HomePod. Dentro em breve, HomePod na sala nova. É isso. É. Muito bom.